Meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Não pula a introdução, porque senão você não vai entender, tá? Vamos lá. Pediram aqui no canal para eu realizar um vídeo. A sugestão de tema foi: ele pensou em mim, o que pensou, tá? Então, como a gente sabe que muitos de vocês querem saber o que o paquerinha, o atual, o namoradinho pensou e também querem saber o que o ex anda pensando, se o ex ainda pensa, tá? Eu fiz o seguinte, eu gravei 2 vídeos, tá? E vai ser publicado sempre um na sequência do outro. O primeiro, que já deve estar aí no canal, que é se o teu atual pensou em você, tá? A pessoa com quem você está paquerando aí no momento, está saindo, está desejando, essa pessoa já publiquei. Esse vídeo aqui é para saber se o ex pensou em você e o que ele pensou. Tá? Então esse é o objetivo da leitura de hoje. Cris, o ex eu não tô nem aí, eu quero que ele se dane, não quero saber dessa pessoa. Então dá uma olhada no canal, porque já saiu o do atual. Aí é a tua paquerinha do momento. Do momento, tá bom? Então hoje, esse vídeo aqui, esse em particular, é o ex. Se ele pensou em você e o que ele pensou. É isso que nós vamos saber aqui, tá? Então, pro atual, vai lá no canal que já tá publicado. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá, meus amores. Vamos lá, escorpianos. Vamos saber se o ex pensou em você e o que pensou. Lembrando que é escorpião, sol, lua, Vênus e ascendente, e que é para homem e mulher, basta você adaptar. Vamos lá, meus amores. O ex pensou em você ou a ex pensou em você? No que pensou? Eita! Esse ex tá tomando decisão, hein? O próprio ex veio aqui. Seja homem ou mulher, tá? O próprio ex veio aqui. Olha só, gente, vamos lá. Lembrando que aqui é o ex. Se você quiser saber sobre o atual, paquerinha, o vídeo tá aí no canal, é só acessar. Vou publicar os 2 ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui é o ex. O ex pensou em você, o ex ainda pensa em você, o próprio ex veio aqui na leitura, tá? Então assim, pensou em você, pensa sim, tá? Pensa, pensou. No que essa pessoa pensou? Olha só, essa pessoa pensou em uma situação marcante aí que se passou entre vocês dois, tá? E que faz com que ele ou ela repense com relação a várias experiências que vocês viveram juntos. É um ex que está meio nostálgico, tá? Esse ex está meio nostálgico. Está muito preocupado com situações ligadas à parte econômica, tem muita ansiedade, esse ex está bem nervoso, esse ex está bem confuso com relação ao momento que está vivenciando, mas são situações que envolvem a vida particular dele ou dela, tá? Pode estar ligada à parte profissional ou financeira. E assim, o que esse ex pensa em fazer? É um ex que está tomando decisões,
tá? Tá tomando decisões, acordou para a vida. Em alguns casos aqui, é um ex que estava sob o domínio de alguém, estava se deixando influenciar por alguém. Parece que esse ex despertou, tá? Esse ex despertou, esse ex acordou, esse ex está tomando decisões, só que quer fazer as coisas muito rápido, né? Não dá conta de tanta coisa assim que quer fazer ao mesmo tempo e tá o tempo todo pensando em você. Não é que pensou hoje, assim, no dia que a gente está tirando aqui a leitura. Não, esse ex vem pensando. Eu vejo que vem pensando, vem analisando, assim, várias situações. Sabe quando a pessoa fica meio que nostálgica, tá? Eu não sei se esse ex perdeu algo que lhe era como uma base. Então, por exemplo, se esse ex perdeu ou foi reduzida alguma carga no trabalho, ou perdeu algo relacionado a trabalho, porque ele pode estar com mais tempo livre, que eu vejo ele realmente numa fase aí de muitos pensamentos, tá? E pensando muito assim, se fechando para pensar a respeito de um fato específico que ocorreu entre vocês, tá? Mas esse fato faz com que ele ou ela comece a analisar outras experiências que vocês viveram. Então, assim, é tanto para o positivo quanto para o negativo, tá? E eu vejo ele ou ela se libertando da influência de alguém. É como se tivesse, ó, que realmente despertou, acordou. Aconteceu alguma coisa que fez com que esse ex despertasse e percebesse que, assim, estava deixando, ou estava deixando alguém se meter muito, invadir muito a vida dele ou dela, tá? Ou é um ex que começa a perceber que muitas das decisões que tomou no passado agiu por forte influência de uma terceira pessoa, tá? Uma terceira pessoa deu muito ouvidos a alguém. E aí esse ex começa a reconsiderar toda uma situação. E esse ex pensa em quê? Pensa em te procurar, tá? É por isso que tá pensando muito, muito, muito. Aqui é um ex que pensa em te procurar. Só que assim, das duas, uma, tá? Ou esse ex, ele tá muito distante de você geograficamente, tá? E então, isso nesse momento impossibilita uma procura rápida, que aqui me mostra que, assim, pensa em te procurar, mas não é uma alternativa para agora, tá? Aqui fala de algo assim, que vai demorar, mas que essa pessoa pensa nisso, considera isso por conta desse momento da vida dele ou dela. Tem muita coisa mudando na vida desse ex, tá? E essas mudanças estão mexendo diretamente com o emocional dessa pessoa. Aqui mostra essa pessoa querendo te procurar, tá? Mas aqui tem a carta da alma perdida, que mostra pra gente ele ou ela muito confuso. Tem a ver com essa situação aqui que tá trazendo ansiedade. Tá? Então, assim, se está muito distante de você, se tem que fazer aqui a viagem, se tem que fazer uma viagem para estar contigo, eu vejo que pode haver alguma impossibilidade por conta de questões econômicas, questões ligadas ao financeiro, tanto que está tirando o sono dessa pessoa. Olha a carga de ansiedade que tem aqui para resolver esses problemas. Então pode ser até uma falta de recursos de ir. Então tem o desejo de ir, mas assim, há uma perdida, não sei como, né? Não tenho nesse momento a base necessária para isso, tá? Para alguns casos é essa questão. Para outros casos, essa carta pode estar falando de uma distância que existe entre vocês, mas um distanciamento emocional que se instalou entre vocês e que é como se ele ou ela não encontrasse assim um meio de fazer esse contato ou de te procurar sem que fique algo assim forçado demais, tá? Porque aqui é alguém que gostaria que essa procura, né, esse contato se desse de uma forma mais natural. E aí fica pensando com relação a, poxa, como poderia fazer isso? Mas aí te vê assim muito já distante dele ou dela. Então, se você já refez a tua vida, ou, por exemplo, você às vezes nem tá com uma outra pessoa, mas está postando foto muito mudada, muito diferente, esse ex enxerga
que quanto mais você muda, mais distante você se torna dele ou dela. E aí a gente já não está falando da distância geográfica, tá entendendo? Tá falando daquela distância, daquela intimidade que quando você tá com uma pessoa, né, o casal ele tem uma intimidade. E aí parece que assim, vocês depois que terminaram tá te vendo tão mudada, tão diferente, que acha que essa intimidade, olha aqui, alma perdida, essa intimidade se perdeu. Então, assim, te vê cada vez mais ou inacessível, ou que a ideia de estar ao teu lado está cada vez mais distante, porque quanto mais o tempo passa, mais ele ou ela te enxerga de uma forma diferente. Você está mudando muito na visão dele ou dela, tá? Então é como se isso impossibilitasse uma procura. Aí pode ser por diversas questões. Pode ser por questões ligadas ao ego, de, por exemplo, dependendo do que é essa mudança. Por exemplo, se você está super diferente, você está se impondo mais, começou a se arrumar, aí a pessoa já pensa, pô, será que já tem uma outra pessoa ao lado dele ou dela? Né? E aí bate o ego, né? Eu vou chegar lá, vou me rebaixar, porque aí depende muito de como foi a finalização, de como esse ex saiu da tua vida. Como a gente vê ele querendo se livrar da influência de uma terceira pessoa, se uma terceira pessoa dominou a mente dele ou dela e fez com que essa pessoa que é o teu amor tomasse decisões erradas para com você, fizesse uma escolha errada, e isso culminou com o fim da relação, ele pensa muito nisso, né? Que é aquela coisa de, por exemplo, pô, fiz a besteira, então agora eu vou ter que chegar, como que eu vou chegar? E logo agora que essa pessoa tá tão mudada, né? Tá tão dona de si, ou tá numa outra fase da vida. Isso também pode representar que ele ficou muito perdido com relação ao que viu sobre você, porque te sente partindo em uma direção nova, te sente redirecionando a tua vida, te percebe assim mais dona de si, muito mais decidida, sabendo onde quer chegar, tá? Pode ver assim, te enxergar de uma maneira como se você já tivesse virado a página e já soubesse muito bem o que você quer para a tua vida. Então, por que se sente perdido? Porque não vê realmente uma forma de chegar. Não dessa maneira natural como ele ou ela quer. Tá entendendo? Porque ele ou ela não quer parecer que está forçando uma barra para um encontro ou para uma conversa. Tá? Então eu vejo que parece que tem alguma coisa que você está fazendo que ele sente que você está escapando pelas mãos, que você está cada vez mais distante dele ou dela. Pode ser emocionalmente ou pode ser até uma questão geograficamente, né? Você pode ter se mudado, né? Ou mudou a rede de amizades, o círculo de amizades, né? Ou você pode ter mudado de emprego e, sei lá, tua vida subiu para um outro patamar. Teve alguma mudança na tua vida, ou você mudou de status. Você pode ter botado lá nas redes sociais que você está namorando, tem alguma coisa que mudou. E ele acha que perdeu a mão, que cada vez mais não te reconhece. Então aí é onde deixa ele ou ela ainda mais nostálgico, porque aí fica repensando naquela pessoa que você foi, no que vocês tinham, no que vocês viveram. Você está levando esse ex a muitos questionamentos, a muitas reflexões, tá? E ele ou ela sente também que assim, não tem mais é como se ele ou ela antes, quando esteve com você, assumiu uma posição. A pessoa que você está se tornando não permite que ele ou ela assuma o mesmo posto que assumiu no passado contigo. Talvez o valor que você dava à palavra dele era um, hoje em dia o valor seria outro. Então até nisso ele ou ela pensa, tá? Mas é alguém que tem pensado muito em você, tá? Pode ter ocorrido algum fato que desencadeou essa série de pensamentos, tá? Então aqui o ex ainda pensa em você, pensa, tá? No que pensa? Nas mudanças que estão ocorrendo na tua vida, para quem tem distância geográfica, na questão da impossibilidade de ir até você agora, mas gostaria de ir, não sabe como, ou na tua mudança de comportamento que está fazendo com que ele não te reconheça mais, tá? Acha que não te reconhece mais, você mudou tanto, né? Você não é mais aquela pessoa que ele ou ela conheceu,
tá? E aí pensa nessa questão que está se livrando da influência de alguém que ele acha que cegou muito ele ou ela com relação a escolhas que fez no passado, pode ter sido algo relacionado à relação de vocês, sim, tá? Pensa muito nas questões econômicas, isso que está tirando o sono dele, o que está pesando muito na mente dele ou dela, são questões econômicas, muita ansiedade. Esse ex está com a cabecinha a mil. E mesmo com a cabecinha a mil, ele ou ela pensa muito em você, sim, tá? Pensa, mas tá vendo? Pensamentos assim, é uma coisa meio melancólica. Aqui para muitos, esse ex pode ter ou te encontrou por acaso, te viu e de repente nem foi te cumprimentar, ou te viu nas redes. Pode ser alguém que não estava buscando saber da tua vida, terminou, acabou. Mas aí encontrou alguém e soube de uma notícia tua, ou viu algo a teu respeito que desencadeou um monte de pensamentos, porque aí está relacionado ao quanto você mudou. E aí ele compara o passado, e aí trouxe muitas memórias, tá? Então aqui esse é o ex que veio parar nessa leitura, tá bom, meus amores? Agora eu vou partir para a leitura do atual do teu paquerinha. Vamos saber o que ele anda pensando com relação a você. Beijo, te espero no próximo vídeo. Vamos lá.